Ora bem, estamos aqui com Manuel Afonso, natural de Cirvozelo. Sim. E já com a bela quantia de anos. 81 anos. 81 anos. E, portanto, é verdadeiramente um transmontano de gema que conhece aqui estas terras desde há muito tempo. Qual é a sua memória mais antiga que tem aqui na vida? Diga-me. A soldado ainda está ali. Não. Ela está onde? Estava ali no terraço. Aqui. Ali. Estamos aqui a filmar. Olha, Mas eu já não aparece aqui a Dona Micas. Eu? Também há uma sábia aqui da terra. Oh, valha-me. Estamos aqui a entrevistar o Manuel Afonso, a perguntar qual é a memória mais antiga que ele tem, com que idade, o que é que se lembra de mais antigo? Ai, que caramba. O que me lembro de mais antigo é o meu avô materno Sim. fazer uma operação a uma mula. Ah, que giro. Boa experiência. E que tinha aí os seus 5 anitos, 6, 4, que idade é que teria? Tinha menos. Tinha com menos certeza. até. Tinha para aí 2 anos. 2 ou 3. assim. E viu o seu avô operar uma mula. Sim, Foi. vi. Interessante. E daria 2 dias, porque ela, quando nasceu, tinha uma hérnia. É... Não sei se foi ao cair da mãe, Pois. quando a mãe a teve. Sim. Sei que ele depois pediu uma linha de linho. Pois. E lá e uma pele de unto. E um quê? Pele, chamamos unto, que era Aquela gordura. aquela gordura curada. Exato. Raspou a pele, Pois. empurrou os intestinos para dentro e pôs por cima. E cozeu por cima. Boa. E a mula conseguiu escapar. Escapou. Bom. Daria a 2 dias e ia da mãe para aqui fora. E essas mulas viviam aqui, que é uns 14 anos, 10 anos, 15, qual era a média? Tem ideia? Havia aqui uma feirinha, Cabeceiras de Basto, Pois. que ia estar a vender e vinham alentejanos comprá-las. Agora há tratores, mas então não havia. Não havia. E a As mula... ruas eram puxadas por parelhas de mulas. Exato. Lá eles não tinham o boi a fazer esse trabalho. No Alentejo tanto. Não. Era mais a mula. Aqui a mula usava-se pouco. Era mais para transportar só coisas. Transportar só coisas. Só para transportar, pois é. Só os almocreves. Que apareciam aqui a vender o quê? Os almocreves, o que é que vinham a vender? Aquilo que encomendavam, vá lá. Pois. Como aqui não havia estrada, Pois. Tinha que ser mesmo com os burros, as mulas. Pois era. Então é disso. E então havia pessoas que viviam disso. E foi eu também que eu aprendi, porque as mulas, Sim, diga. se fossem belfas quer dizer, os dentes do maxilar inferior Sim. passarem para diante do outro. Acontecia isso às vezes, era. Tinham mais dificuldade Em comer. em comer. Pois. Havia até alguns compradores caninhas que iam por dinheiro nenhum. Curioso. E então tinha que fazer algum tipo de operação, era? E se fosse o contrário, que se fosse os dentes de uma estrada de cima a passar um bocadinho para a frente, Já eram apreciados. já eram mais apreciados. Mas os mais apreciados eram os justos. Os justinhos. E ele fui eu com ele que eu aprendi a pôr justos. Sim, tinha que ser nos primeiros tempos, não? Sim, tinha que ser logo. Logo. Pequeninos. É... Metias os dedos na boca por dentro. Sim. Empurrava-se, suponhamos que era belga, empurrava-se aqueles um bocadinho para trás e puxava-se os outros. Até que eles ficavam assim. Aquilo nos primeiros dias tinha que ser logo depois de nascer, não era? Em poucos dias. Ia só ver conforme eles eram. Pois é. Aprendi com ele isso.
Bom, bom. E também aprendi com ele a fazer calçadas para os burros. As cabeçadas feitas com couro ou com... Com couro, Pois, eu aprendi com corda. com corda mesmo, as cordas Entrelaçadas. entrelaçadas. Que era para eles ficarem aparelhados ao carro ou Sim, para a gente os prender com aquilo. para os prender Havia a gente para a cabeça do animal. e podia depois conduzi-lo, para conduzi-lo melhor Isso. no caminho. Pois. Só que levavam um lastro, um nariz e outro por baixo. O do nariz não podia vir muito adiante, muito abaixo, Pois, senão estourava-lhe a a respiração. respiração, pois é. Mas também não muito em cima, Pois. senão quando se apanhasse à frente, mandava-se Era. e a pessoa não segurava. Assim, começava a fugir um bocado ou qualquer coisa. Pois. Qualquer motivo a gente puxava para trás, Pois é. não é? Eu passava já à frente. Se fosse que estivesse mais em baixo, a pessoa dominava-o. Pois. Mas apanhando mais por cima, não. Já não conseguia, pois é. Aqui houve algumas vezes, assistiu aqui a algumas cenas de burros muito teimosos ou não? Lembra-se de alguma vez na vida ter visto assim alguma cena especial ou Às vezes não? a gente educava-os. Pois, E depois os animais é como as pessoas, uns são mais perto, outros menos. exato. Só quando uns aprendiam mais depressa, outros menos. Exato. Mas só quando eles tivessem reações favoráveis que a gente desistia. Enquanto eles não tivessem reações favoráveis, a gente continuava A tentar ensinar. a tentar ensinar. Pois era, As vacas era igual. a mesma coisa. E ensinavam, tinham que dar uma bordoada quando eles se portavam mal, era como é que era o sistema, mais ou menos. Geralmente não batíamos muito. Pois. Exato. A vaca como é que era ensinada, mais ou menos, ao princípio? A vaca perdia-se uma que Que já soubesse. já soubesse com ela. Pois. E a gente encostava-se à outra. E ia dando ali uma ponteiradazinha para ela Isso. acompanhar a outra. a Pois comer a é. outra. Pois é. Depois, que havia possibilidades, que havia muitos que tinham, punha-se a lavrar o carro, assim, umas, duas, que já estivessem mansas à frente, Pois. duas mansas atrás, E no e meio é que ela se no punha. meio. Chegou a haver aqui carros com 6 vacas, foi? Às vezes havia. Não era por a cidade, era para ensinar a outra. Para ensinar. Pois. Que depois as da frente Pois é. iam certas, as de trás também e a outra. Pois era. Depois a gente tocava para a frente e às vezes ia, mas as da frente tinham sempre no sítio, as de trás também. Lá iam. Até que ficava. Qual era o tipo de voz que era dada às vacas, geralmente, antigamente? Qual era o tipo de voz para fazê-las andar ou para parar? Como é que era? Parar ou. Para parar. Ou. Uhum. E para andar, ei. Aí, interessante. Porquê é que seria isso? Tem ideia porque é que seria o ei para andar e o ou para parar? Não, já conheci isso assim. Já conheceu, pois é. Já. Pois O que é. é certo é que elas depois sabiam para o que era. Quando elas estavam totalmente mansas, Pois. não ia ninguém diante delas. A gente dizia-lhe ou e elas paravam. Era logo. A gente dizia-lhe aí e elas andavam. Dá. Pois é. E ainda chegou a ver aqui também homens a trabalhar a pedra e a usarem palavras ou não? A usarem alguma cantiga? Havia. Chegou a ver. Deixa eu ver. Quando a pôr uma pedra no sítio, a correr para o sítio assim. Pois. Ei. Ei, também usava o ei para andar, pois. O ei, portanto, é um som positivo, com movimento, com dinâmico. Era. Pois era. E quando
quando havia mortes, aqui não havia grandes choros, nem grandes... Como é que era? Nos tempos mais antigos, quando morria alguém, o que é que se passava? Porque antigamente houve uma altura em que havia mesmo as carpideiras que faziam grandes berros e grandes choros, não é? Mas aqui não. Não, pois. Não. O que se falava era a pessoa. Como? Suponhamos que a pessoa morreu hoje, à entrada da manhã. Sim. A pessoa nunca estava só. Estava sempre alguém. O marido da pessoa que morria ou a família estava sempre mesmo alguém. Amigos. E mesmo, pois. Mesmo amigos. E o corpo nunca era deixado sozinho, era? Não se podia deixar o corpo sozinho. Nunca se deixava só. Sozinho, pois. Nunca se deixava só. Mas havia alguma crença que podia acontecer qualquer coisa ou qual é que seria a ideia? Não havia crença nenhuma, não. Pois. Só o que se respeitava era Respeitava-se a pessoa. Morreu até uma vaca. Pois. E naquela altura eu precisava bastante, ele tinha um couro. Pois. Eu não lhe o tirei. Não lhe o tirou para respeitar a amizade que tinha por esse animal. Assim que ela tivesse, quando tinha a cria, tinha filhos, de vez em quando, assim que ela tivesse 8 dias de parida, escolhia-se nas outras todas, uma ela estava sempre escolhida. Era valente. Mesmo boa, pois. Era mesmo boa. Pois. Acha que chegou a ver aqui pessoas a chorarem pela morte dos animais? Ou do cão, ou da vaca, ou do boi? Ou nunca chegou a ver ninguém a ter lágrimas? Nunca cheguei a ver ninguém a ter lágrimas. Pois. Claro que a pessoa sentia, pois era. Mas não... Pois era. Mas, o que se dava enterrava sempre. Pois. Exatamente. Faziam... Nunca se deixava. Abandonado. Abandonado, porque nós víamos naqueles animais um amigo. Exatamente. Nós vendíamos. Pois era. Pois é. Portanto, acha que o amor não existe só entre os homens, mas entre os homens e os animais também existe esse mesmo laço. O homem aqui respeitava muito o animal porque era, suponhamos, era preciso buscar lenha. Pois. A gente ia buscar com os animais. Sempre, no pois carro. era. Era preciso buscar umas pedras, para fazer uma coisa qualquer, uma casa assim. Ali, por exemplo, naquela fotografia é uma casa de pedras, não é? Como é que se chamam estas casas, estes abrigos, não é? Isso é o abrigo do pastor do Buzireiro, na Serra. É na Sela. Na Serra. Na Serra. É um sítio para os pastores que, quando passavam por lá, tinham o seu abrigo, às vezes até estava lá alguma lenha, não era? Tinha que ter sempre lenha. Tinha que ter sempre lenha, pois. Portanto, havia uma espécie de espírito de solidariedade e de comunidade grande, claro. Era. Pois. Qualquer que for, na Serra havia. Havia muitas destas. Como é que chamavam estas casas? Cabanas. As cabanas. Havia sempre lenha lá dentro. Você chegava lá, suponhamos todo molhado, ou nevado, ou assim, acendia lume, aquecia-se. Mas daquilo que você precisava hoje, eu precisava amanhã. Portanto, deixavam sempre também antes de sair. Claro. Bom. Se por qualquer motivo você chegasse a uma que não tivesse, ele precisou uma crítica tão grande. Como? O que é que sucedia nessa altura? Uma crítica. Era uma crítica forte que se fazia. Na caveira de tal sítio não estava nada. Pois. A própria pessoa vinha a saber. Não sabia quem era, mas ele sentia-se mal. Mal, exato. Chegou a pernoitar algumas vezes ou não? Cheguei. Chegou a pernoitar. Muitas, porque quando foi da Segunda Grande Guerra e da Guerra Civil de Espanha, sim, tinha que estar um pastor junto com o do gado, senão era considerado contrabando. Sim, era mesmo uma ordem, tinha que se ter. Sim.
Pois. E havia aqui no Porto agora da Escala, passavam umas guias de pastagem, onde havia estava O número de gado que levava e o nome e o pastor. E o pastor. Portanto, chegou a ir algumas vezes com essa guia, com esse papel consigo, foi? Cheguei. E lembra-se que quantos animais é que levava às vezes? Nós aqui, havia terras que tinham uma pessoa contratada para isso, Pois, chamado vezeireiro. o vezeireiro. Bom. Nós aqui, não. Dividiam pelas várias pessoas que Dividiam tinham várias pessoas. conforme os números de cabeças. Isso. E chegou a levar quantas lá para cima? Umas 20? 6, 8, não levava assim tanto. Porque se levava mais era perigoso, não era? É que O lobo só as que não tivessem, que não dessem leite, é que iam lá para cima. as outras ficavam cá. Elas dão crias 2 vezes por ano ou só uma vez? Só uma vez. Só uma vez, pois. Tem uma gestação de 9 meses. 9 meses também, pois é. Pois é. E aqui não usavam muito, não faziam muito queijo. Havia pouca gente a fazer queijo, não era? Aqui era usado, que queijo não se fazia. Não se fazia. Era usado, era o requeijão. Faziam um requeijãozinho. Requeijãozinho. Aqui em casa chegaram a fazer os seus pais ou os seus avós, era ou não? Chegaram. Chegaram. Bom. E ali em casa de bicho também. Também, toda a gente fazia. Ainda se lembra como é que se fazia o requeijão ou não? Lembra? Como é que era? Era geralmente leite de cabra. Leite de cabra, pois. Deixava-se coalhar o leite. Sim. Quantos E depois- dias? Um dia, 2 ou... Dependia de inverno de uma maneira, de verão de outra. Sim. Até começar a ficar... A dona de casa, assim que estivesse, ela é que sabia. Exato. Em condições, batia-o, senão estava um bocado às postas, era assim, ficava compacto. Ficava mais compacto. E depois então fazia-o. E então depois comiam na refeição, mas ó... Punha-se um bocado de mel por cima. Era com mel. Era. Pois. Porque só ele era um bocado áspero. Era um bocadinho áspero, pois. E comia-se sem nada ou com broa, geralmente? Geralmente com broa. Com broa, pois era. Geralmente com broa. Pois era. A broa era o alimento sagrado, quase, não? Era. A broa se caía ao chão, o que é que sucedia se uma broa caía ao chão? O que é que se fazia geralmente? Limpava-se e beijava-se. E dava-se um beijo, pois. Bom. E aqui ainda se usava fazer alguma oração de dar graças no princípio ou no fim ou não? Havia alguma casa em que se fazia isso ou não? Houve no tempo do meu avô. No Sim. meu tempo já não. Pois. Mas no tempo do seu avô ainda faziam. Ainda houve. Ainda viu fazer o seu avô, foi? Ou não? Não, o meu avô materno eu conheci, o meu avô paterno não. Já não, pois. Já não. E dessas pessoas mais antigas, que outras é que se lembra? Lembra-se assim de mais alguma pessoa que tivesse assim alguma sabedoria, algum conhecimento interessante desses antigos ou não? Ora bom, aqui havia pessoas que tinham conhecimentos. Exato, das artes deles, da agricultura, do... Até aqui, para levar para o moinho o grão e trazer, usava-se o fole, não um saco. Isso era de pele de cabra. Bom, tinham que fazer isso. Mas é preciso saber tirar e saber depois curá-la. Bom. Ainda viu fazerem isso também? Viu? Ainda vi fazer, não vi fazer, Pois. vi usar. Viu já usar, exato. Já Exato. Pois é. Aqui, homens a trabalhar o ferro. O Manuel Afonso também trabalhou, também aprendeu. Também não era profissional. Não era profissional. Profissional era ferreiro. Exato. E aqui não havia Mas ferreiro, pois. aqui não havia ferreiro. Pois. Mas havia coisas que eu sabia fazer. E então faziam numa fogueira, Claro. E tinham uma bigornazinha. Na forja, eu teria até forja. Tem ali uma forja mesmo, pois. Tinha forja mesmo. Pois. E então, agora é com ventoinha.
Pois. Antes era com fogo. Com o fole a soprar e batia, punha ali o metal incandescente e ia... E depois batendo. ficava com fogo para o que quisesse ou o que fosse. E conseguia temperar aquilo, conseguia fazer o que alguns instrumentos de, seja facas ou mais para a agricultura. O que é que chegou a fazer mesmo? Para a agricultura, talhadeiras Pois, para cortar ferro, para onde eu queria, exato. e apontar ponteiros. Ponteiros para as pedras, para trabalhar as pedras. Portanto, comprava aquilo em bruto e depois afeiçoava aqui. Afeiçoava. E havia o ponteiro. Quando era para trabalhar, para fazer, digamos, ponteiro, Pois. era de bico de pardal, quadrado. Quando era para deixar pedras, para dividir pedras, era chamada agudadeira, apontada em palheta. Era cortada em palheta. Como é que é a palheta? Como é que era? Batia-se mais de um lado e do outro. E isso já partia melhor a pedra com essa maneira, pois. Porque depois a agudadeira criava na pedra um Quero ver um rei. bocadinho de água, espera lá. Não tenho. Eu vou buscar ali água. Pois é. Olha a aguinha. Pois esta cabana está bem interessante. Isso é o Chico que tirou. Ah, foi? Boa. É que eu trouxe. Tenho a impressão que eu fui esta também. É no caminho para o Cabril, não é? É ao caminho do Cabril, não é? Eu não tenho pilha para tirar. Qual é o número que é preciso introduzir? É de um, ele não tem pilha. Não, falta é introduzir um número. É o 1 no fim? Não sei. Não, tem que se pôr aqui um... Não, eu quando compro já digo para tirar o pilha. Não Tem que se pôr um pino, tem que se... tem que pôr não ponho, nunca puxo. Agora como seja assim, não dá. Tem que ter que nunca puxo. Este é o meu. Este é o meu. Já está enganado. Desculpa lá, estou enganado. Esta é o Que grande. eu Pois andava é. a ficar carregado no... Pois é. Mas não tem que eu quando compro é só para me tirar, para não dar... Aqui antigamente, este problema das comunicações, já sabemos que o telefone só chegou cá em 60 e tal. Aqui não havia sinos ou havia sinais de fogo. O que é que acha que aqui se utilizava? Quando acontecia Qualquer coisa. digamos que pegava fogo na minha casa, Sim. tocava-se o sino, chamava-lhe arremate, que é tocado seguido. Tudo seguido, sempre a bater, pois. As pessoas apareciam logo. Pois. Ali não havia amigos nem inimigos. Exato, para uma coisa dessa. Chegou a haver aqui alguns incêndios na aldeia ou não? Chegou a bater alguma vez o sino ou não? Por causa de incêndio? Houve em casa o Zé Afonso. Sim. Juntou-se ao povo da sala e daqui. Aqui tocou-se o sino. Mas os da sala não iam no sino. Não ouviram? Foi-se ali, andava no cemitério. E gritou-se. E eles ouviram. Portanto, então usava-se a voz também para gritar, volta e meia. Pois é. Isso é. E em relação a, de facto, quando esteve na Alemanha, como o Manuel Afonso também teve a sua experiência de imigrante, porque isto aqui não estava a dar tanto, porque qual é que foi a sua ideia de ter partido mesmo para... Porque naquela altura a saudade estava no hospital. Pois. E eu tinha que Fazer mais dinheiro. fazer mais dinheiro com o câmbio. Naquela altura Era bom. não era o euro. Pois. A moeda era mais forte. O dinheiro alemão valia muito, portanto valia a pena irem trabalhar. E quando eu fui, estava a 6.900. Pois. Mas passou logo para 7. O marco, exato. E portanto era bom dinheiro que mandava para cá. Claro.
E quando estava lá, tinha saudades aqui da terra? O que é que se lembrava daqui? Como é que era? Sim. Sentia saudades? Claro que sim. Mas que é mais das pessoas ou da serra ou dos animais? Quais eram os aspectos que se lembrava mais? De tudo. De tudo, pois. Filho, muitas vezes. Os filhos também, etc, pois. Até o Afonso nasceu, estava eu lá. Estava lá, pois. Isso, Só era nascido o Manel. o Nel, pois. Pois. E então sentia um bocado essa vontade de voltar. Claro. Pois era. Mas eu sabia que eu tinha que estar lá. Pois. Porque a coisa em que senti mais dificuldade, em princípio, foi a barreira da língua. Pois. Porque não podia comunicar, sentia dificuldades na Claro. comunicação. Pois é. Mas depois de estar em conversa, nós tínhamos um intérprete, Pois. que não era português, mas era de Vigo. Como era aqui perto, nós entendemos. Entendiam-se bem com os galegos. Em relação à Galiza, sempre houve uma relação fraterna, não é? Houve, Pois é. porque nós temos muitos amigos na Galiza, nestas terras mais próximas. São terras muito próximas. Antigamente quase que não havia fronteira entre uma terra e outra, não era? Claro, Pois era. só que entre nós e eles ainda há certa distância, porque está a serra no meio, a Serra Gerês. E o Laroco também, não é? E a Serra do Laroco um bocadinho ali pelo lado de Monte Alegre também. Nós era mais para este lado, Aqui pelo lado daqui. nós aqui. Por onde é que iam? Qual era o caminho que tomavam para ir para o Gerês, geralmente? Antigamente chegou a fazer o caminho a salto, não é? A fazer o seu contrabando Sim. tinha que se fazer também. Mas era mais aqui em travessia. Lembras-te do padre, por exemplo, Sardinha, assim. Sardinha. Cerdeirinha. Iam lá buscar o quê? Eram medicamentos? Era ou levar... Dependia. Pois, variava. Variava aquilo que desse. Pois, Houve altura em que se passou por lá muito sabão. sabão, pois. Outra altura café, Que se levava para lá ou trazia? levava para lá. Era na altura da guerra Sim. civil e, portanto, eles precisavam disso, não Porque- tinham? Pois, Eles, ao fim, precisavam de tudo. exato. Mas algumas coisas... Até porcos se levaram sim, pois. também. Chegou a levar algum porco? Não. Não, mas foram outras pessoas que levaram. Eu Pois é. não. Pois é. O meu pai fez isso 25 anos. 25 anos que fazia. 25 anos. Era um homem corajoso que não tinha medo, ou como é que era? O que é que ele dizia? Não vai apanhado. Eu nunca fui apanhado. Nunca foi apanhado. Nunca foi apanhado. Depois te aguarda aqui. E com o gosto guardar aqui. Aqui mesmo ao lado. Porque ele sabia muito bem os caminhos todos e porque... E quando ele queria passar num sítio Pois, que duvidava que, por exemplo, havia os sítios estratégicos onde eles que eram estavam. mais sujeitos a estar à guarda, Exato. os guardas da fronteira. E ele ia pelo... Eles soltavam um uivo semelhante ao lobo. E eles diziam, não está ninguém. Pois é. Então os lobos a uivarem, eles seguravam na vigilância e ele passava. Pois é. Portanto, foi uma pessoa que enfrentou um certo perigo que eles às vezes disparavam, não é? Pô, era raro, mas às vezes podiam disparar, não era? Às vezes, eles nunca te esperavam a matar. A matar, claro. Para avisar. Era mais para avisar, não é? Era mais Para meter medo. voluntário. Pois é. É, Ora vai terminar agora.